Muito boa noite a todos e todas. Opa, daqui a pouco eu apresento ela, é surpresa. Eu errei aqui na hora de... Opa, peraí, daqui a pouco eu apresento ela. Mostro ela para vocês. Hoje nós temos aqui, boa noite a todos e todas, boa noite para todo mundo que está sexta-feira em casa, né? Infelizmente, sexta-feira em casa, né? Só os loucos para nos acompanhar hoje, sexta-feira. Mas com certeza os loucos conscientes que a loucura, segundo Erasmo de Roterdã, ela é consciente, ela está mais viva do que nunca. E hoje eu vou ter o prazer fantástico de chamar aqui mais uma companheira, mais uma fera para o nosso álbum de feras, né? E eu queria, antes de apresentá-la, falar que já são 17 lives que a gente faz, inclusive contando com essa de hoje, né? Olha, por incrível que pareça, quando a Andressa teve a ideia de fazer o Fala Borges, eu pensei que ia ser uma live por semana, uma coisa quinzenal, e etc e tal, e que eu ia atingir 10, 15 pessoas. Na realidade, fico muito feliz de dizer para todos que estão me acompanhando, desde sempre, que o Fala Borges já atingiu 15 mil pessoas. Para mim, isso é assustador, né? 15 mil pessoas, gente de Angola, gente de Buenos Aires, gente dos Estados Unidos, gente de vários lugares do Brasil. Daqui a pouco aí o Bial vai perguntar que ele acha isso, porque já está concorrendo com ele lá, naquele programa que eu também gosto muito. Mas hoje, eu gostaria de chamar ela, Fernanda Alvarenga, jornalista, né, fazedora de arte, militante, manja muito de cultura, né, uma grande fera que, mais uma vez, vai nos dar o prazer, né, de uma aula magna para a gente entender cultura, conversar um pouco sobre a lei Aldir Blanc, falar um pouco sobre os desafios da cultura. Então, agora, com certeza, vou chamá-la com todo carinho. Fê, tudo bom aí? Boa noite. Boa noite a todos e todas. Prazer estar aqui. E é até um pouco estranho, porque normalmente eu sou a entrevistadora, né? E hoje sou a entrevistada, estou do outro lado. Maravilha, Mas vamos conversar um pouquinho aí. Isso, então, show de bola. Fernanda... Oi, desculpa, Anderson. Não, fala aí. Não, então, assim, apresentar rapidinho, né? Eu sou a Fernanda, sou jornalista por formação, sou responsável pelo Guia ABC Cultural, que divulga a arte, a cultura, as ações de meio ambiente e educação nas 7 cidades aqui do Grande ABC. Então, quando eu recebi o convite, eu fiquei muito contente. Falei, bora lá, vamos conversar sobre cultura e a Lei Aldir Blanc para que as pessoas possam fazer uso dessa lei e, enfim, continuar realizando seus projetos, seus sonhos e levando muita cultura, muita saúde, muita alegria a todo mundo. Então, bora lá, tô aqui, gente, vamos conversar. Maravilha! Inclusive, o tema, toda pessoa que participa, todo entrevistado que participa, a pessoa que propõe o tema, né? Para justamente ter a liberdade de dialogar, conversar, expor suas ideias e pensamentos a respeito, seja de qual tema for, né? Então, hoje, a gente traz a questão da cultura. Fê, cultura, e aí? Então, cultura, para mim, é uma forma de... assim, não dá para dizer cultura porque cultura está, cultura foi, cultura é e cultura vai ser. É sempre em movimento, porque reflete aquilo que está sendo feito, que foi ou que vai ser feito ainda. Então, para mim, é um processo de construção constante. Então, quando você perguntar cultura é o quê? Gente, não sei dizer não. Para mim, é movimento, né? E de múltiplos saberes, assim. Então, quando eu comecei o Guia ABC Cultural, até estava conversando com o Anderson um pouquinho antes, né? Surgiu de uma necessidade, assim. Eu vim das artes cênicas e do cinema e eu estava ajudando um grupo de teatro, porque, enfim, estava envolvida com esses projetos e a gente não tinha onde divulgar, porque somos ações independentes. E aí surgiu o Guia ABC Cultural. Quando surgiu, a gente viu a necessidade de muitas pessoas falarem dos seus trabalhos. E aí, desde lançamento de livro, que às vezes acontece, às vezes não, das suas múltiplas expressões, dança. E, mais recentemente, eu participo também, né, de alguns projetos, movimentos culturais e grupos, como o FACA, o Fórum Aberto de Cultura e Arte, o Comitê Popular de Cultura e também a Feira de Saberes. E nesse processo agora, a gente começou a
a se questionar, assim, né? Então, o que é cultura? Então, desde a pessoa que faz artesanato, claro que ela é uma fazedora de cultura. Pessoal que cuida de uma horta comunitária, sim, é um fazedor de cultura. O pessoal que cozinha o nosso tradicional frango com polenta, é um fazedor de cultura dentro da sua cozinha? Sim, é um fazedor de cultura. E aí vem uma lei emergencial e o pessoal fala, não, mas eu não me vejo pleiteando um edital, entrando nessa corrida burocrática. Isso é para os artistas de teatro, de música, de artes plásticas? Não, gente, está todo mundo junto. Então, falar cultura é o que para mim é meio... Oi? Desculpa, você perguntou, não sei se eu respondi, acho que eu só confundi ainda mais. Mas acho que é isso aí. Maravilha. O papel da filosofia, como isso aqui é uma ágora popular, o papel da filosofia justamente também é confundir para gerar reflexão, né? Agora, Fê, se tratando de cultura, né? Assim, o Brasil atravessa um momento bastante complicado, né? Em diversos aspectos, né? Você sendo jornalista, você sendo uma militante da área da cultura, né? Defende a causa dos artistas em diversos aspectos. Como é que você vê essa questão dos dilemas atuais sobre cultura? Como é que é isso? Olha, a gente está num momento muito, muito tenso, né? Porque, assim, quando vê essa questão da pandemia, do isolamento social, todo mundo ficou sabendo que a área de cultura e arte foi a primeira a fechar, porque a gente lida diretamente com o público. Então, vindo o isolamento social, como é que fica? E agora, por consequência, seremos os últimos também a voltar ao nosso normal. E como é que fica nesse processo? Então, assim, os artistas sempre, e os fazedores de arte no geral, assim, de cultura e dos seus múltiplos saberes, sempre tiveram que se reinventar. Então, quando o pessoal fala, não, temos que nos adaptar ao novo normal, é preciso reinventar, vamos fazer home office, isso para a gente é tão antigo quanto qualquer outra coisa, sabe? Porque quando fala assim, ai, nossa, agora eu trabalho 12, 13 horas por dia. Tá, a gente sempre trabalhou também, porque quando você vai fazer um projeto de arte, tem um processo de pesquisa, de ensaio tão longo, tão duro, que as pessoas, a hora que vê em cima do palco, ou que vem em cima de um pedestal de exposição, que é esse lugar que se coloca, dificilmente as pessoas sabem aquilo que está para trás, o tanto que foi preciso estudar, refletir, ensaiar, errar. Então, assim, é processo, né? E aí, quando você fala, e agora? A gente está em uma situação política e econômica tão retrógrada que talvez nem na época medieval fosse tão cruel, às vezes eu penso, sabe? Porque queimar os índios é queimar nossa ancestralidade, é queimar nossos saberes, e cultura é isso também. Então, e é isso que está se fazendo, queimando literalmente, né? E aí se queimam uns livros, e se queima tudo, então, assim, estão queimando o Brasil, né? E aí? É isso mesmo? A gente vai ficar quieto, vai ficar parado? E a gente tem que se reinventar, e ao mesmo tempo tem que pagar conta, tem que colocar o arroz e feijão na mesa, tá difícil. Quando você fala, né, assim, nossa situação, cacha as bruxas. Mas eu já sou bruxa, então, enfim, vamos lá, vamos ser caçadas. Entendo. Agora, trazendo para a nossa realidade aqui do município de São Bernardo do Campo, fala um pouco para nós aí da questão dos projetos culturais que você participou, projetos culturais que existiam, como é que é isso? Eu acho que você está me dando dois ganchos. Um gancho Vamos é lá. falar dos projetos culturais, o outro da implementação do Sistema Municipal de Cultura. Maravilha. Então, assim, falar da cultura em São Bernardo. Quando eu comecei a ser picada pelo bichinho da arte, ainda na adolescência, a São Bernardo era um celeiro muito próspero de artistas. Na época ainda que a Angélica, sabe aquela? Então, ela era adolescente aqui também, gente. Então assim, enfim, naquela época a gente tinha muitas oficinas municipais, a gente tinha muitas escolas de artes e dança, a gente tinha muitas escolas de desenho, belas artes,
E a gente tinha, além das oficinas, que eram muito amplas, a gente tinha boas condições dos nossos equipamentos culturais, como os teatros e tal. Nunca foi, olha, que maravilha, um exemplo a ser dado. Mas São Bernardo, ela chegou a ter sete teatros. Num país como o nosso, onde a cultura é bem complicada, você ter 7 teatros. E ainda você tinha os cinemas de rua, você tinha os cinemas de shopping, você tinha muitos espaços culturais. E aí veio a pista de skate, que assim, pode parecer, ai, mas é esporte, mas, gente, o que deu o caldo para manga, para o rock, para a cultura do grunge, cultura street, hip hop, outro celeiro. Então, assim, São Bernardo era muito múltiplos. E de uns anos para cá, parece que em vez de a gente crescer, a gente subtraiu as possibilidades. Então, a nossa militância, a nossa história, assim, começa em 2009, quando veio as primeiras conferências de cultura. Essas primeiras conferências de cultura era para obedecer a implantação do Sistema Municipal de Cultura. E aí, então, eu vou entrar no segundo tema aí que você me deu a portinha, Anderson. Maravilha, maravilha. E que era o seguinte, veio da esfera federal para estadual e para chegar no municipal para construir um grande sistema, mais ou menos inspirado no que seria o SUS. Qual que era a ideia? Era que as atividades culturais fossem de um processo continuado. Então, independente do governo, de qualquer esfera que tivesse legislando ou operando o poder naquele momento, as ações não parassem. Porque se compreendeu que cultura não é uma coisa superficial. Cultura faz parte da necessidade do dia a dia de todo ser humano. Né? Não é uma questão de entretenimento, é uma questão de saberes mesmo, de expressão mesmo, de saúde mental, física e até econômica. A gente está vendo agora, com toda essa crise, um boom de pessoas indo atrás da economia criativa e também de resgatando alguns saberes para a própria subsistência, como é o caso das hortas comunitárias. Então, assim, você tem dentro da esfera da cultura uma amplitude tão, assim, pulsante, que isso, enfim, é uma necessidade. Então, por isso, essa construção independente, sendo uma construção apolítica, não, sem politicagem. Eu quero dizer que é uma construção política, mas sem politicagem. E essa ideia veio do ministro na época que o Gil era ministro. Então, a gente fez as primeiras conferências de cultura em 2009. E começou-se a criação do Sistema Municipal de Cultura. O que seria esse Sistema Municipal de Cultura? Ele é então, pertencente a esse eixo e que garantiria as ações independentes. Ok, mas para isso acontecer, precisariam de 3 eixos na esfera municipal, que é o conselho, o plano e o fundo. E então, uma conferência, claro, não ia dar conta. Aí, então, tiveram outras conferências de cultura. A primeira redação que a gente teve de tudo isso bonitinho, feito, foi em 2011. Arquivaram. Veio 2013. Arquivaram. 2016, a gente estava ali na batalha, fizemos toda uma construção, junto com os vereadores, então, só que nos 48 do segundo tempo, a gente falou, agora vai virar lei esse negócio em São Bernardo. E Diadema já tinha sido assinado, em São Caetano já tinha sido assinado, em Santo André já tinha sido assinado, e, putz, São Bernardo, um celeiro tão pulsante desse, não vai? Não vamos, artistas brigando e tal. Chegou lá, levamos um pé na bunda. Ou seja, São Bernardo, quarta maior cidade, quarto maior PIB, né, do estado de São Paulo, se eu não me engano, não tem o Sistema Municipal de Cultura implantado. E isso aconteceu na gestão do Marinho. Foi uma grande falha disso. E depois veio a gestão Orlando Morando, que simplesmente ignorou, falou, dane-se, aqui quem manda sou eu, e essa foi a tocada dos 4 anos de governo. Todas as vezes que a gente tentou um diálogo com a Secretaria de Cultura, e estamos tentando, inclusive agora, principalmente por causa da Lei Aldir Blanc, não vou dizer que somos sumariamente ignorados, porque é do tipo,
Tá, vou te dar uma migalhinha aqui só para dizer que eu não te dei atenção. E é isso. Eu mando, vocês obedecem. A gente não quer obedecer, mas tá difícil. Porque como que a gente vai brigar com um poder desse, né? E nesse processo, então, muitos artistas ficaram cansados, muitas pessoas saíram da cidade, foram trabalhar em outros estados até, porque não tem espaço. A gente, assim, cansou de brigar. E aí, então, os equipamentos públicos estão capengas, cinemas foram fechados, o parque mudou completamente a sua acessibilidade, dizer assim, a sua amplitude, enfim. Então, em vez de crescermos, a gente tá virando ostra, assim, tipo, tá muito feio. Em relação aos artistas, você tem contato com os artistas sobre esses desafios? Você tem dito aí que muitos artistas migraram, né, da região, né? E os que continuam, você tem acesso, assim, conversa com a galera? Ah, Não. sim, diariamente. Tanto pelo Guia BC Cultural, como pelo FACA, né, pelo Fórum Aberto de Cultura e Arte. Então, a gente tem conversado bastante sobre várias coisas. Hoje, a gente tem se concentrado nos editais da Lei Aldir Blanc, porque o que é a Lei Aldir Blanc? Né? A lei, ela é um instrumento que veio de uma grande batalha, né, das parlamentares lá, da Benedita da Silva, da Jandira Fegali e outros envolvidos, para que pudesse dar um auxílio emergencial exatamente para aqueles que foram os primeiros a parar e vão ser os últimos a voltar na sua normalidade. Então, assim, Certo. não. Esse era o intuito da lei, da Lei Aldir Blanc, né? Só que depois de muito penagem, regulamentação daqui, altera daqui, não sei o quê, beleza, foi regulamentada a lei. Agora vai descer esse que é um valor bastante interessante, bem poupudo para os municípios. No caso de São Bernardo, da nossa cidade, são quase 5 milhões. São Bernardo nunca viu esse dinheiro exclusivo para a cultura em todos os seus anos, assim, desde a sua fundação, nada parecido aconteceu, nem nos tempos áureos de Veracruz. Então, assim, com dinheiro público, eu digo, né? Então, assim, o que a gente estava batalhando? Para que essa verba chegasse a quem é de direito, né? Que são Certo. os espaços que fecharam, os grupos, as pessoas que estão passando necessidades, vendo de cesta básica, a gente conhece pessoas assim, talentosíssimas, mas que não tem dinheiro para o busão e às vezes fica ali, tipo, qual que é o meu malabarismo de hoje para saber do arroz e feijão aqui dentro de casa? Então, assim, é bem intenso, assim, sabe? E aí vem esses editais que não foi construído com diálogo aberto público, a gente tentou, e eles vão falar que fizemos uns fóruns, mas esses fóruns não. A resposta era sempre: mande a sugestão por e-mail. Tipo, não, a gente quer construir, a gente não quer mandar sugestão por e-mail, a gente quer ouvir, a gente quer trocar, e não havia troca. Então, foi uma construção bem complicada, a gente tentou. Alguns conselheiros municipais que não foram eleitos de forma democrática, foram eleitos à base do telefone, do pessoal da secretaria ligar e convidar. Alguns, realmente, assim, vestiram a camisa de conselheiros, não, vamos fazer a construção democrática, vamos conversar com o povo. Outros, nunca vi a cara. Então, assim, também tiveram boa parte das suas intenções, ideias ignoradas. Então, enfim, assim, aí o que a gente tem conversado hoje é sobre esses editais e como que as pessoas vão poder fazer, o que a gente pode fazer para que seja editais de forma mais acessível mesmo, dentro daquilo que está sendo proposto, que é excludente, né, e não traz a base de inclusão. Mas eu não sei se foi isso que você me perguntou, se você Sim, quer não, saber não, como não. está sendo o dia a dia fora desse contexto Isso, de isso. construção Não, política. porque além de você trazer aspectos importantes aí, né, que muitas pessoas não sabem, inclusive eu não sabia, que é para isso que serve justamente o espaço,
Então, esse tema da cultura é um tema importante a ser discutido, como todos os outros temas, né? Principalmente no momento que a gente vive hoje, com essa diversidade de problemas, né? É uma diversidade de problemas. E por outro lado também, nós temos esses problemas. Do outro lado, a gente tem de que maneira também a própria sociedade vê o que é cultura, né? Vê o que são a cultura e sua multiplicidade, né? Porque, por exemplo, o Brasil tem um problema a respeito de cultura por sempre colocar em questões secundárias, né? A questão da cultura. E com isso acaba dificultando o acesso, por exemplo, a saídas importantes, não é isso? Sim, certamente. Então, assim, quando você fala, por exemplo, dessa questão, né, de se compreender fazedor de cultura, isso eu acho muito importante a gente bater na tecla que muitas pessoas são fazedoras de cultura. Na verdade, todos nós somos fazedores de cultura. Desde quando a gente está dentro de casa e a gente está dialogando com a nossa família e propondo reflexões, para mim é uma forma de fazer cultura. Por exemplo, eu venho de uma família cuja tradição oral pelo meu avô foi fundamental, assim. Ele adorava contar os causos caipira. E eu, como uma boa neta, não tinha muita paciência, que eu queria brincar. Mas, ao mesmo tempo, quando ele começava com aquela vozinha, assim, não, porque lá debaixo do pé de manga, lá não sei o quê, com aquela vozinha, ele já me encantava, me fazia sossegar, e eu ficava lá a tarde inteira. E o que isso refletiu? A minha vontade e muito interesse em ouvir histórias e contar histórias. Eu acho que eu devo a minha formação de jornalista boa parte para o meu avô, assim, sabe? Então, assim, é uma forma de fazer cultura, esse compartilhar, saber a sua origem, sabe? Então, todos somos fazedores de cultura. Mas nesse caso, por exemplo, meu avô poderia recorrer à Lei Aldir Blanc? Não, porque ele não tem como fonte de renda a contação de histórias, mas é um fazedor de cultura. Então, a mesma coisa quando acontece com os nossos amigos no churrasco. Nossa, chama lá o pessoal que eles tocam umas músicas super legais, eles trazem os violões, a gente fica aqui a tarde inteira bebendo, cantando, e é uma delícia. Com certeza é. Mas eles são fazedores de cultura? São. Mas podem recorrer à Lei Aldir Blanc? Não, porque eles não dependem desse meio de trabalho por sobrevivência. Tá bom, mas vamos supor assim que existam professoras que vendam artesanato também. Elas podem, depende, porque se é uma segunda fonte de renda, elas podem. Porque, como a gente sabe, o salário do professor é um complicador hoje. Sim. E às vezes o fazer artesanato ele vai como uma válvula de escape também para uma questão de saúde mental, se desplugar do mundo ali quando está fazendo um crochê que realmente ajuda a dar um alívio mental ali. Mas se ela vende esse resultado do crochê e para ela é importante para trazer subsistência para a família, então ela pode recorrer. Entendo. Não, é bom, é bom. Daqui a pouco a gente vai explorar mais isso, essa questão da lei ao Aldir Blanc, a gente vai dar uma explorada melhor. Agora, eu queria ouvir um pouco de você. Por exemplo, assim, São Bernardo é um município onde se concentra, assim, um conjunto imenso de trabalhadores, né, de diversos ramos, né? Então, você tem o ramo metalúrgico aqui, puxado pela cadeia produtiva, montadoras e autopeças. Você tem aqui o ramo comercial, que é muito forte aqui também, prestação de serviço, movelaria. Então, e ao mesmo tempo eu observo que São Bernardo tem poucos espaços culturais. Não tem vida cultural. Assim, não tem uma vida cultural, uma energia, cheiro de cultura, né? Cheiro de cultura. Então, assim, no seu ponto de vista, o que precisava ter em São Bernardo, assim, no que se refere a dar esse ar de cultura? Inclusive, por exemplo, antes de você responder, eu vejo diversos artistas nos faróis, fazendo malabarismo, né? E aqui, por exemplo, a gente não tem uma escola de circo, você não tem um espaço circense, você não tem essa vida cultural, né? Os artistas ficam muito soltos ou escondidos, né?
A gente em São Bernardo tem muitas problemáticas, eu acho, assim, sabe? Porque como a gente não tem sistema municipal de cultura, nunca teve, na verdade, um processo de entender a cultura como além de entretenimento, sabe? Então, assim, é um processo de construção mesmo e que vai, no meu entendimento, ele vai para uma área da saúde, sabe? De saúde econômica, saúde mental, saúde física mesmo. Porque, um exemplo, você falou dos artistas de rua. São Bernardo acabou tendo, por consequência, essa cultura de rua e uma cena circense interessante, graças ao Cajuve. Porque o Cajuve é uma das poucas espaços onde você tem dedicado ao ensino das artes circenses. Você tem uma lira, que você tem outros equipamentos onde as pessoas possam se exercitar e aprender aquela arte. E daí vieram alguns grupos que trabalham as artes circenses, os clowns, e outros que assim aproveitaram essa ideia e esse espaço para montarem as suas próprias escolas de circo, o que é sensacional. Mas como você falou, não supre uma necessidade que a gente tem, porque esse movimento acabou se concentrando no centro da cidade. Mas a gente tem uma grande demanda por esses saberes nas periferias, nas regiões mais distantes, porque a gente não pode esquecer que São Bernardo tem a parte do campo, que é o pós-balsa. Então, acho que isso também passa por um processo de conhecer a cidade onde você mora. Não basta dizer que você conhece o seu bairro, o entorno e o centro. Tem que saber se algum dia você já foi. Você visitou o Parque Estoril? Você já viu como que é lá? Você viu como eles cobram caro para você entrar? E se aquilo ali é o espaço público, por que eles cobram aquilo? Para mim não faz sentido. Ou o novo Parque das Árvores, lá que você caminha sobre as árvores, você tem que agendar. Ou se você conhece a Casa de Pedra, que você também só pode ir se for visita monitorada, ainda depende, porque não é sempre que a agenda está aberta. Então, tipo assim, tudo isso faz parte da nossa cidade. Aí você fala, não, mas você está indo só ali para aquela região. Bom, aquela região é uma região da sua cidade, você conhece? Se você está pensando que só vai ter arte no Ruge, no Assunção, não pode esquecer que ali também tem pessoas, e que também tem pessoas que precisam da arte, dessa saúde artística e cultural. E tem muitos saberes ali. Então, acho que parte dessa não é falta de como eu posso falar assim, falta de criatividade, do pulsar criativo. Isso tem. O que falta é um olhar cuidadoso. Políticas e aí, que vai às políticas públicas, mas nesse caso eu estou falando do olhar do cidadão mesmo. Porque o que acontece? Se eu não conheço o Parque Santa Cruz, eu não posso dizer que eu quero apresentar o meu projeto lá. Porque eu não sei que existe. E tem uma escola ali maravilhosa, onde a gente apresenta as coisas, as crianças só faltam assim, te abraçar e te morder, de tão fofas que elas são. Então, assim, você tem que conhecer. Isso eu acho que assim, é um exercício de sociedade civil, conhecer. Agora, o poder público, ele é o grande vilão dessa história. Se a gente tem uma sombra que assola, e não é a neblina de São Bernardo, é a falta de boa vontade do poder público, no meu entender. Porque uma coisa é a sociedade civil fazer o exercício de conhecer. Outra coisa é a obrigação de quem é pago para e instalar para fazer isso. Entendo. Porque se eu, como pessoa, sociedade civil, não conheço, é um exercício, mas o poder público, ele recebe imposto. Na hora de cobrar, ele sabe, né? O IPTU, ele não esquece. Então, por que ele não vai lá e não dá o básico, não dá saúde, não dá educação? E a gente conhece várias iniciativas, por exemplo, de hortas comunitárias que acontecem dentro das UBSs.
E dentro das UBSs, às vezes tem aqueles programas de saúde também, né, que acho que é o Bem Viver, eu esqueci agora o nome do projeto, mas que ensina a dança, que ensina jogos teatrais. Então, se tem isso, por que você não tem? Então, o exercício não, a capacidade de levar uma continuidade artística lá, uma formação artística lá. Por que você está ignorando? Sim. Não, maravilha. Muito bom ouvir você, todo esse conclamar, né? Conclamar vida à cultura. Agora eu tenho uma pergunta para fazer para você. Você falou que é jornalista. Não, você é jornalista e hoje você está sendo entrevistado. Né? Mas na Olha, eu tenho uma pergunta. Na realidade, é um bate-papo aqui. Eu estou gostando. Tá show de bola, maravilhoso, né? E as pessoas também estão gostando. Isso é importante. Por exemplo. Gente, mas pergunta, por favor. Sabe o que acontece aqui? Você sabe o que eu andei percebendo? Eu e a Andressa andamos percebendo? É que as pessoas não perguntam. As pessoas, elas prestam tanto atenção que elas falam, eu não vou mandar pergunta não, eu vou prestar atenção para não perder o fio da meada, né? Mas olha, você fala de um modelo, uma cultura, você fala de um modelo cultural, militante, um modelo social, uma cultura voltada à sociedade, uma sociedade que emerge cultura, né? Assim, essa coisa da energia, da cultura como energia, por exemplo, de um município, de uma cidade, de um estado, de um país, ou de uma comunidade, né? Só que, assim, por exemplo, quando você fala de toda essa cultura, assim, eu vou pegar só São Bernardo, mas eu poderia também pegar outros municípios, mas vamos falar de nós aqui. Por exemplo, a cada 1 quilômetro você tem um shopping center imenso, né? Um shopping center imenso. E, assim, é verdade isso. Um dia eu fiz um bate-papo com o pessoal da Universidade Federal do Rio de Janeiro, né? E foi muito engraçado. O que é São Bernardo? A gente pode falar de São Bernardo o seguinte, a cada 1 quilômetro tem um shopping. Ai, né? que tristeza isso. Então, mas faz parte da nossa conversa aqui. Né? E ao mesmo tempo que a gente tem 1 quilômetro um shopping, não chega nem isso, não chega sim, 1 quilômetro um shopping, você tem também a Avenida Brigadeiro Faria Lima, a Avenida Marechal Deodoro e a Avenida Castelo Branco. Super feras, né? Super feras. Então, assim. E a João Firmino, põe aí também. João Firmino, maravilha. Então é assim, ó, você pega, né? Tudo, porque isso são movimentos culturais também, né? Nós estamos falando de movimentos, porque a gente, ao mesmo tempo, tem que construir uma outra cultura. Sim. Uma outra cultura, né? E aí é onde vem o desafio. Como você fala de toda essa cultura, né? Toda essa cultura importantíssima, inclusive, tudo isso que você traz está refletido também a questão da organização social, trabalho de base, etc. Né? Então, e ao mesmo tempo a gente tem no São Bernardo aqui um shopping a cada de um raio de 1 quilômetro, tem um shopping center, né? E as principais avenidas Marechal Deodoro, Brigadeiro Faria Lima, João Firmino e Castelo Branco. Como é que é isso? Como é que você vê isso? Olha, assim, eu gosto de carro antigo. Então, eu gosto muito de história, como eu já falei, né? Meu avô adora ouvir história. E aí, eu comecei a montar um projeto em uma pré-pesquisa que começa o seguinte: a Marechal, ela era o principal caminho de ligação entre quem vinha de Santos, da Serra do Mar, até a capital. Depois disso, veio a Estrada Velha. Mas o verdadeiro caminho do mar é a Marechal, por isso que a matriz está lá, e que, na verdade, primeiro vem a Santa Filomena, depois vem a matriz. Mas tem o projeto da Seda das Marias, em que elas faziam um percurso dançante nos pontos demarcados na Marechal. E foi um projeto muito bonito, assim, porque a gente acaba passando pelos pontos, pelos marcos históricos da cidade e não se dá conta. Enfim, então tinha a Marechal, depois a Estrada Velha e depois a Via Anchieta.
E através da Via Anchieta, a gente acabou tendo a construção das montadoras automotivas ali muito próximo para aproveitar esse ir e vir. E aí, a gente tem uma construção de cidade, de mobilidade urbana, onde nunca se pensou em cultura nem nada, se pensava sempre em mercado, se pensava sempre em consumo. Ali já estava implantado essa coisinha, sabe? Do dinheiro mais importante. Esse projeto, né? Esse projeto. Então, você tem as montadoras de um lado e os trabalhadores se aglomerando do outro lado da Via Anchieta. Então, a gente tem um shopping a cada 1,5 km, a cada 1,5 km, também no centro, porque a hora que você vai um pouquinho mais afastado, você já não tem mais isso. Então, sempre é voltado para um projeto de consumo. Então, o que a gente tem hoje é uma cultura de consumo. É uma cultura de entretenimento voltado ao descarte até, porque é uma coisa fast food, né? Você vem, baixa um filme, vou assistir um Netflix, terminou, não refletiu nada, foi embora. Então, assim, onde está aquela coisa de você ir ao cinema, em você comprar a sua pipoca ou não comprar a pipoca, sentar, sala escura, espera, vem. E depois você sai conversando com as pessoas, dialogando sobre o filme, e vai ou não tomar um chopp depois. Você não tem mais isso. Tudo se tornou um fast food. E acho que a troca da referência da indústria automotiva, que era um campo de trabalho, de concentração de pessoas, para o shopping, que é outro campo de trabalho, mas agora é de serviço, concentração de pessoas, para mim reflete uma troca não sadia, mas que perpetua esse consumo, essa cultura de consumo. Maravilhoso. Por exemplo, a gente refletindo tudo isso que você está nos trazendo, tem, por exemplo, a questão ali do pavilhão Veracruz, né? Inclusive, uma pessoa aqui, a Andressa também falou sobre isso, mas teve uma pessoa que falou aqui, a Ana Lúcia Carvalho, falou que o pavilhão Veracruz será o Sesc, né? Assim, isso. E, ao mesmo tempo, você tem o pavilhão Veracruz ali, um grande elefante branco, né? Histórico, né? Então, não era, né? Assim, não sei se dá para notar, mas os meus raios lunares aqui são os cabelos brancos mesmo. Então, eu estive presente na primeira vez que fizeram vamos restaurar o pavilhão Veracruz, e cujo projeto era da Lina Bobart. Ali seria um centro cultural que teria as verbas públicas, federal, estadual e municipal, e o apoio de algumas montadoras da cidade para fazer o CAV, por exemplo, né, que é o Centro de Audiovisual, seria dentro do Veracruz. Então, a gente teria um grande pulsar cultural e audiovisual se tivesse sido feito bem feito. Acontece que não foi, né? E isso, sei lá, foi ainda na década de 90, se bobear. Então, assim, ele se transformou nesse pavilhão de eventos por uma má gestão, por uma falta de troca de interesses, pensando numa sociedade, uma construção a longo prazo. Se pensou, não, o que eu ganho com isso agora? Isso não vai rolar. E o Sesc, eu me lembro, até eu vi o comentário da Aninha aqui, né, que o Veracruz vai ser Sesc. Eu me lembro que o primeiro terreno de interesse do Sesc não era o Veracruz, era onde está o Cajuve hoje, é onde está ali ao lado do Poupa Tempo. Então, assim, eu acho que São Bernardo precisaria de um Sesc, sem dúvida, mas não ali. Entendo. Por várias questões. Não só porque o Veracruz tem uma questão de patrimônio muito importante. Eu acho que até isso o Sesc vai cuidar, a questão de infraestrutura. Vai mudar a sua função, mas a sua arquitetura eu acredito que eles vão manter. O que, entre todas as possibilidades, é a menos pior. Entendo. Mas eu entendo que, assim, um Sesc, por exemplo, e ali vai gerar um trânsito horrível, porque ali aquela avenida já é péssima, né?
ali subindo o passo, quando chove, enchente, ninguém passa. E Agora, ainda tem os principais hospitais ali, enfim, não é de uma avenida verdade o melhor curta, lugar né? para o Sesc. Uma avenida curta, né? Ela tem uma Estreita. estreita. Então, Isso. assim, não é. Agora, por exemplo, um dia eu estava passando pela Marechal, era Uhum. noite, e estava tendo na Praça Matriz ali um movimento, né? Um movimento, Sim, inclusive, com muitos jovens, né? a Que é a Batalha da Batalha da Matriz. Matriz, a famosa Batalha da Matriz, né? Como é que você Sim. observa esse movimento e, assim, essa coisa da fazer no espaço público nos remete à liberdade? Essa coisa a coisa solta, né? Porque, assim, pelo meu olhar, você tem aquela pegada, né, da praça, valorizar o que é praça, né? A praça, ela tem um significado de existir, né? Sim. A praça é um espaço de gritar, de falar o que pensa. A praça também serve para isso, né? Como é que você vê a Batalha Sim. da Matriz aqui em São Bernardo diante desses desafios culturais? E não só eles, né? Tem outros grupos que fazem muitas atividades nas praças. A gente tem teatros de rua, tem os próprios artistas de rua, mas a gente tem, por exemplo, o Coletivo Menelão, que eles levam o teatro para as praças. Então, eles fizeram várias apresentações, por exemplo, na área verde, em outras praças da cidade. E a gente tem, por exemplo, a Cia das Marias, que adota uma praça que é ali no Jardim Calux. Então, são várias representações, né? Tem também os meninos do Islã no Jardim Cláudia, que também adotaram uma praça perto das suas residências. Também isso, assim, eu não vejo como uma expressão de liberdade. Eu vejo como um grito para se conseguir a liberdade, para você conseguir aquilo, mas é uma revolta. Ao meu entender, assim, uma busca de um diálogo para que seja ouvido as suas necessidades. Então, assim, Certo. a Batalha da Matrix, por exemplo, eu acho muito fenomenal, assim, acho muito Maravilha. interessante, muito importante que exista, e que bom que ela serve de inspiração para vários outros coletivos fazerem seus trabalhos em espaços públicos. Se Eu acho diz, isso muito necessário. Se um dos significados, com certeza, é este que você está dizendo, um dos grandes significados, então eu acho que está no caminho certíssimo. Na verdade, a gente acredita no caminho certo, porque essa coisa de gritar pela liberdade, gritar pelo espaço, né? E a juventude que você vê, né? E assim, e ao mesmo tempo, alguns carros da Guarda Municipal, né? Enche-se de carros da Guarda Municipal, né? É aquela coisa do Estado repressor, né? Aquela coisa da repressão, que vai um pouco disso, do que você fala no meio do nosso bate-papo, sobre a questão, o papel do Estado quando olha a cultura, né? O papel do Estado quando olha a cultura. Tudo aquilo que você falou. E vários carros da Guarda Municipal ali, pá, né? Ali, Eu aquela presidência. posso contar um exemplo que eu vivi? Teve um 1º de maio que os meninos do Coletivo Menelão e outros artistas das artes cênicas em São Bernardo também ocuparam a Praça da Matriz. E foi num domingo, estava um dia super bacana, e fui eu com a minha família prestigiar o trabalho dos meus colegas. Chegando Certo. lá, eles tiveram também um problema com a GCM. E a GCM impediu, por falta de compreensão do que é a cultura, do que é a expressão artística, a manifestação artística de um desses coletivos ou de um desses grupos. E um deles acabou assim, deixando fazer a parte da performance, cair uma tinta sobre o chão da matriz. Só que essa tinta lavando sai. Mas aí a GCM caiu para cima, assim, quase encerrou o festival. E as pessoas tinham todas as deliberações necessárias, as burocratizações necessárias, assim, né? E aí eu fui junto com os meus colegas esfregar o chão da praça, para que nenhuma intervenção pior acontecesse. Por uma falta de cultura, de entendimento da GCM. Num domingo, a quem a gente ia recorrer? A quem a gente ia chamar da Secretaria de Cultura para ver se, olha, a gente está aqui, a gente mostrava os documentos, mas isso para eles, ou limpava ou ia dar uma volta. Então, assim, ninguém me contou, eu estava lá, com a minha família, criança. Cadê a guarda? E isso, assim, protegendo quem?
Então, a guarda petroniana. É complicada, né? Guarda petroniana. Então, enfim. E aí... Tudo. Aí você Bom, observa... vamos que vamos, que já até esquentou aqui. Maravilha! Estamos amando, né? E ao mesmo tempo, você vê, né? Tudo isso que você nos traz são objetos, são ideias, fundamentos do que é uma cultura em sociedade. Só que ao mesmo tempo a gente tem outra cultura, que é essa que a gente está se colocando, né, falando do... que também é um movimento cultural neocolonialista, não é isso? A gente tem um passado histórico brilhante no que se refere aos 400 anos de escravidão, de que trabalhadores se unirem em uma praça é problema, não é isso? Seja para tocar música, seja para capoeira, seja para hip hop, seja para o que for, né? Então, e a cultura sempre é vista, infelizmente, a cultura ela sempre é vista como aquela forma elitista da coisa, né? Então, na verdade, é incrível, né, Fernanda? Se você, tudo isso que você traz, pô, você está falando que na periferia tem cultura. Na periferia tem cultura. Nossa, é o que mais tem é a cultura. É o que tão importante o que acontece, porque, por exemplo, quando a gente pegou o plano de governo lá em 2016, porque o que aconteceu? A gente estava tentando fazer uma construção de políticas não, de prática, vamos colocar assim, de prática cultural, porque a sociedade civil não para, que nem você falou, pulsa, e a gente precisa se expressar, precisa se colocar no mundo, enfim. E aí, o que a gente começou a fazer? Carta compromisso para os elegíveis. E aí, então, a gente pegou os planos de governo dos candidatos a prefeito. Quando a gente se deu conta que para o Orlando Morando, cultura era fazer baile da terceira idade. Gente, você já viu a terceira idade? O que elas fazem? Pela madrugada, aquilo ali, um baile da saudade. É não compreender o que é a vida após os 60 anos. Eles saem mais do que os adolescentes, eles consomem mais. E não para, e dança, tem uma energia, tipo, reduzir a isso é tão pobre, sabe? É pobre no sentido de pouco. Eu acho que o que está sendo tratado é isso, sabe? É usar a cultura como um pouco, como migalha. Aí é aquela coisa... Tira do sério. Desculpa. Esse é o objetivo aqui, a galera tá aqui, que absurdo, e pô, e pá, absurdo. Esse é o objetivo do espaço. Não é outro. Não é outro. Mas... Então, e aí você estava me falando sobre esse entendimento que a cultura da periferia é muito interessante. E aí eu te cortei. A periferia tem vida. Muita. Muita vida. A periferia tem vida, né? E ao mesmo tempo, quando você fala tudo isso dessa pessoa, né, o gestor, né? Então é assim, você observa que ao mesmo tempo você tem um movimento cultural neoliberal, né? Quando a gente vê um shopping a cada 1 quilômetro e a Marechal, essa coisa feia e ordinária, porque você está falando... Há poucos minutos você disse um pouco sobre a história da Avenida Marechal, né? A história da rua, que interligava o movimento, fora o movimento operário histórico, caminhadas, passeatas, manifestações, né? Você tem ali a Praça da Matriz dos anos 80, você sabe o tanto quanto eu, foi ali o lugar, o palco, o cenário das batalhas, né, dos trabalhadores contra a questão, até mesmo os próprios militares ali, a truculência empresarial, grandes greves, a própria matriz foi utilizada como ali um palco para assembleias organizada pelos trabalhadores, né? E ao mesmo tempo, quando você olha a Marechal, ela me lembra qualquer rua. Eu vivi na Zona Leste, São Miguel Paulista, durante muito tempo. Mas quando você olha a Marechal, você não tem nada de cultural que leve em consideração passado histórico, vivências, história, vida, sabe? O social, o movimento. Quer dizer, é uma rua
comercial como outra qualquer. Não é verdade? Então, assim, eu nasci, cresci e moro em São Bernardo desde sempre, né? E assim, mas durante muito tempo eu trabalhei muito longe por várias cidades, porque aqui, enfim, de novo, não havia espaço. Agora, você falando sobre a Marechal, a minha percepção da Marechal é que, assim, ela reflete muito o descaso que São Bernardo tem consigo mesma. E não sei se é isso que você quer dizer, mas é isso que eu entendo. Porque a gente tem lá, por exemplo, a Câmara de Cultura Antonino Assunção, que fica poucos metros ali das lojas americanas. E ela a construção dela é fofa, mas ela é tão mal cuidada e tão mal valorizada que dá uma tristezinha, sabe, no coração, porque você lá é uma fachada toda pintada de amarelo, mas, gente, aquilo não pulsa a cultura. O nome do lugar não é Câmara de Cultura Antonino Assunção, e ali, assim, lá dentro você tem os espaços, e atrás um quintal maravilhoso para você fazer atividades, assim. Antes as cestas musicais eram lá. E por que tiraram esse lugar de trânsito na principal avenida das pessoas circularem e fecham o lugar às 18 horas? Tipo, é para não ter acesso mesmo, né? E aí a gente tem, por exemplo, eu estava até anotando para não esquecer, a Praça Lauro Gomes. Sabe aquele chafariz? Outro dia, quem postou alguma coisa foi o Nicanor, o nosso griot urbano aqui, o meu querido amigo Nica. E ele publicou uma foto lá, e assim, aí que eu me dei conta como é bonito aquele chafariz. E quando era na década de 80, eu era bem criancinha, as crianças de rua iam se refrescar lá quando tinham dias de muito calor e tal, e eu morria de vontade de fazer igual elas, porque estava tudo quente, era um lugar que pulsava vida, que pulsava energia. Não vou entrar aqui se isso era certo ou errado, não é isso. Era para falar que aquilo tem um mosaico lindo e que ninguém nunca mais prestou atenção. Que quando fazia parte daquele trajeto da subida ou descida da serra, passar ali na Praça Lauro Gomes era um ponto de parada, porque as pessoas aproveitavam ali para se refrescar, para se fazer e continuarem as suas jornadas. E aquilo ficou engradado. Como assim? Ficou, de novo, inacessível às pessoas, fechado. Tinha um parquinho lá que tinha a feira de artesanato da cidade, acontecia ali. E como era gostoso aos domingos a gente sair com os primos, com os pais, para brincarem no parquinho, enquanto os nossos pais olhavam as bolinhas e estava tudo bem. E agora... Uma belíssima feira de artesanato, hein? Uma belíssima feira de artesanato. Não, era muito legal, era forte, lembra? Ocupava as duas partes da Lauro Gomes. Então, assim, a gente tem muito, e é um caminho que vai para o Paço, né? E naquele decorrer você ainda tem a matriz que vem depois da praça, aí vem a Câmara Antonino Assunção, aí você vem a matriz, depois você vem a Santa Filomena, que é uma igreja fofésima também, tombada, mas que pouco se fala dela, e nesse percorrer tem os marcos de fundação da cidade. Então, assim, quando fala de uma rua de comércio qualquer, para mim me dá uma dorzinha, sabe? Porque a minha referência de Marechal era como, nossa, vou fazer compras de Natal, eu vou na Marechal e não vou no shopping, porque o shopping, para mim, assim, você entra, e claro, isso é estudo, isso é proposital, você não percebe o decorrer do tempo. Então, não tem janela, então você não sabe que posição está o sol, se está dia, se está noite, e o tempo está sempre agradável, climatizado, e aquele monte de loja, aquele monte de brilho, tudo para você comprar, você compra mais do que precisa, mas, tipo, você não tem a fluidez do ir e vir, te negam, te colocam dentro de uma caixa, o seu direito de ir e vir. São tantas cores, que eu acho que eu tenho até labirintite, porque é muitas cores e muitos sapatos ao mesmo tempo, assim, é uma loucura. Mas assim, muda a cor, mas não muda o formato, né? Porque tem um companheiro mas falta mesmo. É bom a gente tem que refletir por onde a gente vive.
A gente só consegue transformar a sociedade quando a gente a conhece minimamente. Exato, por isso que Quando eu a gente falei do olha para... exercício de pessoa civil mesmo, de ir lá e falar, quero conhecer o pessoal do pós-balsa. Se Por você não conhece, favor, você não sabe cobrar. por favor, Então, olha, o Raimundo, o copeiro Raimundo, que uhum, está sempre aqui com a gente, ele fala assim, ó, a Marechal deveria ser fechada para o trânsito. Acredito que ele está aqui sugerindo a criação de um calçadão maravilhoso, né? Nossa, sim, com bancos, bancos, árvores, né? E possível cobrir. Ele traz essa ideia interessante, porque, assim, falecido e companheiríssimo Celso Daniel, quando foi prefeito em Santo Santo André. André, Raimundo, ele transformou a Oliveira Lima num bulevar maravilhoso. Se você não conhece, quem não conhece aqui, vale a pena conhecer. É assim, existem shoppings lá também, a raios de 1,5 km também, mas ao mesmo tempo, a expressão cultural dos calçadões, da arquitetura, tudo cheira a cultura, né, Fê? Tudo tem cultura. E aí você anda lá na Oliveira Lima, realmente, o Raimundo, essa história. Conhece lá, Fê? Conhece, lógico que conhece. Né? Conheço, tem as obras do Saciloto lá também, né? Se não tiraram, Nossa, teve uma época que maravilha, queriam tirar. maravilha. Então, Maravilha, tive o prazer de prestigiam, conhecer. e Mas prestigiam até olha, o ator local, né? Que mora lá. Isso é, né, fundamental. maravilhoso, maravilhoso, né? Mas olha, o Fê, quando a gente observa tudo isso que a gente está colocando aqui, principalmente você, eu gostaria que você voltasse um pouquinho na lei Aldir Blanc, para falar com Sim, a porque a gente. gente falou e não falou dela. É isso, gostaria que você falasse aqui para a gente um pouco sobre essa questão, né? Que é um dos temas que você traz. Sim, porque o que acontece, né? Essa lei era para ser um auxílio emergencial e não um montante de verba que a redação dos editais tem levado a entender, vou colocar assim, que a redação dos editais tem levado a sociedade a entender que se trata de um cronograma de atividades culturais para 2021. Só que isso não é o intuito da lei. E pior que isso, é o auxílio emergencial. Então, ele tem que ser uma redação que inclua, que faça com que o maior número de pessoas acessem esses valores, esses recursos, porque a gente está numa pandemia, a gente está num processo onde ninguém tem grana. E os artistas foram os primeiros a pararem, vão ser os últimos a voltarem naquele normal. O que acontece é que, assim, hoje, por exemplo, seria o último dia para que grupos e espaços de São Bernardo fizessem inscrição para fazer uso desses recursos para edital. Porque, assim, a Lei Aldir Blanc, ela é composta por 4 incisos. O inciso número 1, auxílio emergencial nas mesmas bases da Caixa. Só que quem vai pagar é o Estado. Uma coisa. O inciso número 2, que é para espaços e grupos, e quem vai pagar é a cidade. Inciso número 3, que são editais abertos a receberem projetos e propostas culturais para a cidade. E o inciso número 4, que é de financiamento, ou seja, transformar o dinheiro público como se fosse um banco, onde você tem um espaço, precisa de dinheiro, vai lá, pega emprestado, depois devolve com pagamentos a juros módicos. Bom, que eu não acho que não entra para o município, vai também através dos recursos do Estado. Então, o que nos interessa aqui é falar do inciso 2 e do inciso 3. O inciso 2, que seriam para espaços, e que hoje seria o último dia, ele saiu no Notícias do Município de hoje que o prazo foi prorrogado, porque eu acredito não houve o número de inscrições suficientes. Porém, o que impede das pessoas e das empresas acessarem esses recursos não é o prazo de inscrição, não é porque elas não sabem que existe essa possibilidade, é porque a redação ela é tão excludente que mesmo que você tenha o seu espaço aqui na cidade há mais de 2 anos, mesmo que você tenha como comprovar que o seu espaço, seja ele real ou virtual, contribui para a sociedade de forma a enriquecer e divulgar culturalmente, ele, não, ele tem que ter coisas que não competem. Por exemplo, todas as pessoas, para receber esse valor, né, esse subsídio, as empresas ou grupos teriam que ter interrompido suas atividades em março.
dia 20 de março, e estarem com os seus projetos interrompidos até agora. Isso inclui não postar nada na internet, nem nas redes sociais. Você, Anderson, de coração aberto, conhece alguém que tenha essa possibilidade? Conhece alguém que não fez nada, que tenha um espaço e que não publicou nada na internet? Uma escola de dança, uma escola de artes, um estúdio. Conhece alguém? Eu não conheço ninguém. E eu conheço bastante gente, mas eu não conheço não conheço. E isso é um dos critérios que está lá no edital. Enquanto não mudar isso, pode prorrogar o tempo que for, não vai adiantar. Outra coisa, que esse espaço grupo tenham contas atrasadas e possam provar que essas contas estão atrasadas, de março até agora. O que eu conheço é de gente guerreira, que sabe que depende do valor do nosso aluguel, que depende do valor daquilo que a gente compra, para poder se manter também. O que a gente faz? A gente corre atrás, a gente se vira nos 30, mas não deixa ninguém na mão. Então, como é que eu vou ter conta atrasada se eu estou aqui, mudando até meus projetos para poder trazer dinheiro para casa do outro? Como eu vou ter conta atrasada? Para mostrar lá na prefeitura e falar, tá aqui, posso participar desse edital agora. Eu posso ter uma ou outra conta atrasada, porque tá difícil manter todas em dias, e é verdade. Agora, sim, sem sombra. Isso são critérios excludentes. Como é que você vai fazer? Não adianta prorrogar a data se não mudar a redação. A gente propôs isso através do FACA, do Fórum Aberto de Cultura e Arte, um e-mail com alguns critérios, que foi quando eu te disse, eles mudaram algumas coisas, que foram a solicitação de alguns documentos. Mudaram, mas resolve? Ajuda, mas não resolve. Não, muito triste tudo isso que você traz, né? E aí agora a gente tem o inciso 3, porque o que eu disse é o inciso 2, que a inscrição até hoje foi prorrogada até o dia 16 de outubro. Então, gente, se vocês conhecerem alguém que tenham essas subsídios, vai atrás, porque é importante que esse dinheiro fique na cidade, porque se esse dinheiro não for usado, ele vai voltar para o cofre público. Então, eu prefiro que esse dinheiro fique na cidade, rodando aqui, gerando riqueza para a gente, do que volte para o cofre público. Então, se alguém conhecer, vai lá, inciso 2, bora. Agora sim, inciso 3, são 19 editais. Dentro desses 19 editais, segue essa linha da exclusão, não da linha da inclusão. Então, assim, a gente quer com que as pessoas cheguem, façam, apresentem. Primeiro que, assim, a gente tem uma questão de o que é legal e o que é imoral. Então, assim, o que a prefeitura está fazendo está dentro da legalidade da lei, porque a lei permite que o gestor local se adapte às necessidades da sua cidade, o que deveria ser amplo e muito bacana se isso fosse visto de uma forma ampla, bacana e democrática, a sua construção. Porque a gente entende, a gente de boa vontade, boa fé, de que iria abarcar o maior número de projetos e pessoas que estão em estado de vulnerabilidade. Só que quando a questão chega na prática, é completamente excludente de novo. Então, assim, então começa, são 19 editais. Então, você tem que primeiro já ter mais ou menos em mente o que você pode fazer para saber qual daqueles 19 editais você vai ler. Beleza, escolhi um lá. Vamos supor que eu escolhi contação de história. Porque eu estou a fim de escrever, quero contar a minha história para as pessoas. Porque é uma contação de histórias. Beleza. Abro lá aquele edital, falo, vou fazer. A hora que eu começo a ler, eu começo a ver que eu não posso contar uma história que eu queira. Eu tenho que contar 2 histórias. Eu tenho que escolher 2 autores, tipo livros publicados. Então, se são histórias da sabedoria oral, eu não posso, porque é um item excludente. Agora, se eu quero contar uma história que eu estou criando, eu também não posso, porque eu não publiquei o livro. Então, outro item excludente de projeto. Só que, para piorar, eles pedem 5 contações de histórias.
E aí você, tá, 5, beleza, vou fazer, de até 45 minutos. Pô, dá, né? Se eu tenho 2 histórias, beleza. Só que aí eles pedem que cada proponente, ou cada pessoa que for fazer a contação de histórias, dê uma oficina de 4 horas. Peraí, se o edital é para contação de histórias, por que eu tenho que dar uma oficina de 4 horas? Então, o meu trabalho de contação de histórias vale menos do que a oficina. E aí eu fico pensando, mas se é um edital de auxílio emergencial que deveria vir suprir a minha necessidade com algo que eu já sei, na verdade ele não quer isso. Ele quer que eu preste um serviço para ele. Mas não era um auxílio emergencial? Então, assim. Então tira a palavra emergencial. Não, e nem é. E assim, e o valor é baixo. Também tem essa. Os valores são baixos. Outra coisa que a gente já estava brigando, ó, porque que a gente estava comentando no começo do vídeo. Para a atual governança da cidade, cultura é migalha. Então, quando a gente começa a questionar, eles, não, vamos lançar um editalzinho aí, o povo fica quieto. Aí, R$ 600, só que ainda é desconto. Foi o primeiro e o único edital que São Bernardo lançou antes da pandemia. Até agora, vieram por causa da lei Aldir Blanc e os demais. E aí, com esses valores baixos, você não consegue. Você, assim, e quanto que você faz? Agora, eu tenho um exemplo de contação de histórias, porque é um edital que realmente está complicado. E aí, vamos fazer, então, de um projeto maior, assim, né? Vamos pensar num curta-metragem, porque, afinal de contas, a gente tem um CAV, né? Então, o Centro de Audiovisual. Então, a gente tem um pessoal pulsante aqui, vamos fazer uns vídeos, uns documentários, umas coisas, porque vai vir uma verba bacana, a hora que você vai ver é um outro edital excludente, com valor baixo, que pede umas coisas assim que você fala, oi, que pede um monte de coisa. Como é que você vai filmar em campo numa época de pandemia? E você ter que entregar o projeto pronto até abril de 2021. Mas, de acordo com algumas pesquisas, a gente ainda vai continuar nesse estado de isolamento social para lá do segundo semestre de 2021. Sem sombra de dúvida. Fê, é muito bom ouvir tudo isso. Maravilhoso. É muito bom para a gente entender. Não, é uma sessão de desabafo, né? De repente eu devia estar. Maravilha, esse é o espaço. Mas, enfim, estou colocando a real para vocês, entendeu? Não, pelo amor de Deus, a gente precisava ouvir isso. Agora, olha só, tem um companheiro nosso aqui, amigo meu, gente boníssima, né? A gente até brincou com o chama ele de mozão. Oliveira, advogado, amigão meu. Brasil inteiro, é meu mozão que vai falar agora. Isso é fato. Sobre tudo que você está falando, isso é fato. Todos os editais, conforme as leis, sempre vêm na mão da exclusão e jamais na inclusão. Isso é muito triste no nosso país, né? Quer dizer, quando um advogado fala isso, imagina só, né? Soma com o que você está dizendo. Quer dizer, que loucura isso, não, Fernanda? É bem complicado. Só que aí eu estava conversando com uma colega artista também da música e ativista do FACA também hoje, né? Que é a questão assim, a gente pode pedir a mudança da lei, né? A mudança da redação da lei. Mas como eles estão dentro da legislação, eles estão amparados pela legalidade, então assim, vai continuar legal, embora sejam editais imorais. Isso que a gente até brinca, é legal, mas continua imoral. Então, assim, o que a gente tem feito? Porque a gente precisa do dinheiro, a gente está passando necessidade. O auxílio emergencial não é porque, ai, tadinho. Não, gente, é um trabalho, a gente estuda, a gente se dedica, a gente faz um monte de coisa. Assim como um computador, na hora que senta no computador e começa a ver aquela pilha de coisas que precisa pagar, fazer faturamento, não sei o quê, a gente também tem os nossos momentos contador na hora que vai fazer prestação de conta de projeto. Então, a gente também senta na frente do computador e fica 12 horas trabalhando. Isso é uma coisa que as pessoas... Fernanda, e também não é porque também
E também não é doação. Nós não estamos falando de doação aqui. É direito, é dinheiro do caixa. Com certeza essa grana está ligada ao FGTS e ao FAT. Isso é direito. Isso é depósito de uma grande massa de trabalhadores. Isso é direito garantido perante a lei. Isso é direito. Não tem doação aqui. Igual a Rose aqui, ó, Rose Barros, já fez uma live aqui com a gente, uma grande live, assim, uma live surpreendente sobre arte e educação, né? Questão da vulnerabilidade. Aquele edital de R$ 600 foi uma imensa vergonha, né? Assim, além de ser uma vergonha, não é doação. É direito. Não, então. É direito E é à por isso que segurança. a gente... Que aí, Anderson, acho que vai de encontro com aquilo que a gente começou a falar. Quando a pessoa começa a entender que ela merece, é direito dela e vai para além. Então, assim, como que a gente pode brigar? Eu sozinha não vou conseguir fazer isso. Eu, junto com a minha colega, também não vou, mas a gente precisa ir um monte de gente reclamar. Só que aí o que acontece? A hora que vem 19 editais para ler um por um, para saber aonde eu vou colocar, compreender o meu projeto, porque ele não está vindo me abraçar, eu que vou ter que me adaptar àquilo ali. E aí eu vejo aquele monte de coisa, vou reclamar nada. Para que eu vou gastar meu tempo? Eu vou continuar aqui fazendo meus corres, porque isso vai garantir meu arroz e feijão, porque ainda vou ter que tentar, pleitear, e aí, quem sabe, não vem nada, vou trabalhar de graça. E alguns editais é que nem a Rose colocou, eles querem algumas coisas prontas, e tipo assim, eu vou trabalhar de graça? É meu trabalho, gente. Tá aqui, ó. Ela colocou, tem um edital que eles querem material pronto para receber. Eu vou trabalhar de graça para eles avaliarem, para saber se talvez ainda vou... e um valor baixo. Dependendo do que você vai apresentar, nem empata os seus custos. Então, é bem problemático. Porém, a gente tá... Aí eu volto aquilo que eu estava conversando com a minha colega. Porém, a gente precisa colocar o feijão na mesa. E aí, vamos deixar esse dinheiro voltar para o cofre público? Ou a gente vai ter que respirar, tomar um chazinho calmante, vamos lá, cidreira, né, nossa amiga, e vamos enfrentar, vamos ler, vamos pôr projeto, porque esse dinheiro tem que ficar na cidade. Vamos se ajudar, vamos conversar com outros coletivos, precisa de uma ajuda, você me ajuda aqui, eu ajudo aí, mas vamos fazer com que esse dinheiro fique na cidade. Aí o exercício de novo, sociedade civil, vamos agora bater... Organização. De organização. A gente protocola os nossos projetos, mas briga também. Porque se continuar quieto... Tem uma frase que eu gosto muito, que o problema é o silêncio dos bons. Então, assim, enquanto o silêncio dos bons predominar, que nem você estava falando, as pessoas não perguntam, elas já esperam a resposta pronta. Então, a questão não é essa. A gente precisa falar, a gente precisa fazer a batalha da Matrix e berrar ali no meio do centro da cidade. E não é incomodar os vizinhos, não é isso, mas me ouve, me vê, eu tô aqui, a minha periferia faz parte da sua cidade, sabe? Não é você no alto do seu prédio que mora sozinho, não é isso. Com certeza. Ah, maravilha. Assim, maravilhoso ouvir você. Olha, sexta-feira, a live era 1 hora, como aqui a gente não segue script. Não, aqui a live, a Rose deve lembrar disso, o Oliveira, que está aqui também, que fez live comigo, deve lembrar disso. Nunca uma live termina em 1 hora. Sempre passa. E o público sempre fica. É um baratão isso aí, é uma coisa que eu adoro. E a sua vida aqui, como a de todos que já vieram, marca mais uma vez que como é necessário a gente saber utilizar as redes sociais para colocar o povo para falar, né, Rose? Né, Fernanda? Rose também. Rose também. Né? Rose também. Como Fernanda, jornalista, super fera, né? Militante de São Bernardo, aqui com a gente, falando de cultura, o perreio da lei, né? A lei e seus tentáculos, né? E a sociedade ao mesmo tempo. Muito bom ouvir você, muito bom demais. E, Fê, gostaria de agradecer sua participação aqui com a gente, tá bom? Maravilhoso.
É fantástico, né? É fantástico. Não, fantástico não, fantástico é o concorrente. É É outra coisa. maravilhoso. Maravilhoso. Adriana, chegou atrasada para nossa live, viu, Adriana? Juízo aí, começava às 8. Às 8. Olha, a companheira nossa aqui, ó, dando boa noite agora. Olha, você imagina? Ai, Então, muito veja bom. só. A Adri, ela foi também companheira de militância. Oxi, Adri, olhar é. a Adri, amo de paixão. Uma pessoa fenomenal, fez uma live aqui com a gente para discutir negritude. Uma coisa incrível, que também inclui cultura. Uma coisa Sim, fabulosa, muita. assim, e fantástico, né? Agora, Fê, suas considerações finais para nós, por favor. Maravilhosa. Bom, eu quero agradecer muito, muito, muito a Beth, que foi quem fez a nossa ponte, né, essa construção. Agradecer muito o seu carinho, o carinho do Andressa, assim, por receberem essa proposta e tudo mais. Eu queria deixar aberto, assim, para que as pessoas que queiram, enfim, somar com a gente, né, nessa briga, nessa construção, enfim. A gente tem os coletivos, né, que é o Comitê Popular de Cultura no Facebook, que também é uma atividade muito interessante. Aí eu participo também do FACA, que é o Fórum Aberto de Cultura e Arte. A gente está nas redes sociais, Instagram e no Facebook. E também colocar o guia ABC Cultural à disposição de todo mundo para que vocês curtam, né, as nossas iniciativas e tal, mas também quem é fazedor de cultura, é artista, tem dúvida, eu sou público, eu quero saber o que está acontecendo, entre em contato comigo, seja no direct ou seja nos comentários do Facebook, vai ser um prazer trocar e divulgar, porque eu acho que a gente precisa mesmo dar voz e espaço ao maior número de pessoas que a gente puder, que queiram trabalhar essa coisa da cultura. Porque eu acredito que São Bernardo, não é só grande em território, ela é grande no pulsar criativo. E a gente, assim, tem tantas riquezas e que a gente ignora, e que ignora no sentido de não conhecer. Então, a gente tem tantas possibilidades que a gente não pode esquecer disso. Como eu sei pandemia. Então, quando tudo isso passar, acho que a gente vai estar mais forte. Mas até lá, vamos construir desde já. Vamos deixar depois, é isso. É maravilhoso. É isso nada, é muito, né? Porque é isso. Se isso fosse, olha, se isso fosse isso, mas isso é muita coisa. Eu queria agradecer você, agradecer a Beth por ter trazido você para nós, né? Beth, uma grande guerreira, maravilha, adoro de paixão e assim, e eu acredito muito numa coisa. Tem um escritor chamado Manuel Castells. Ele escreveu um livro chamado Sociedade em Rede. Só que ele faz uma crítica ao sistema sobre sociedade em rede, ele faz uma crítica ao sistema capitalista. Só que, ao mesmo tempo, ele traz, se o sistema capitalista pode se transformar numa imensa rede, por que também nós, enquanto classe trabalhadora, não podemos também criar essa rede? E assim, e bem pequenininho a gente está construindo essa rede. Conheci Fernanda hoje, excelente jornalista, através da Beth, né? E aí por aí vai. E por aí nós vamos construindo a rede, fortalecendo cultura, que é a grande bandeira da nossa companheira jornalista, Fernanda. E assim, Fê, o canal está aberto, o canal é seu. Quem chega, tá junto, tá bom? Como maravilha, digo mesmo. Tá? E assim, para todos que ficaram até agora aqui com a gente, assistindo essa bela aula, eu queria desejar um bom final de semana para todos. Segunda-feira começa tudo de novo, mais uma live. Segunda-feira a gente tem um artista plástico chamado Denis Pinho, inclusive é artista desse quadro aqui no fundo, que ele pintou para mim, os orixás. É um cara fabuloso, irmão de um grande amigo meu chamado Max Pinho. Artista plástico militante, tem noção? Um cara fera, super fera aqui em São Bernardo, que justamente vai ao encontro disso que você está dizendo. Como temos feras, está todo mundo aí guardadinho, mas tem grandes feras. Gente, tudo de bom, bom final de semana, vida que segue. Fê, beijão, forte abraço, obrigado pelo carinho. Obrigada. Tchau, gente, um abração. Bom fim de semana. Bom fim de semana a todos.